Boa noite, eu sou Andréa Volpato. Boa noite, eu sou Isabela Zanoni. E os destaques no noticiário de hoje são: nova alíquota de importação de pneus vai encarecer o frete. Na PEC da anistia, bolsonaristas são contra, mas Eduardo Bolsonaro vota sim. Fundo da USP recebe doações após contribuição milionária. Pacheco condena a espionagem contra parlamentares e uso político da ABIN. No Giro Cultural, teremos as notícias do mundo do entretenimento. General Motors vai investir 1 bilhão e 200 milhões de reais no Rio Grande do Sul. Aprovação de crédito do BNDES para exportação cresce 135% no primeiro semestre. União Europeia acusa X de violar lei após cobrar por perfil verificado. Dólar abre em queda com o mercado de olho em inflação dos Estados Unidos em meio a comentários de Haddad. Polícia Civil devolve menos da metade dos celulares recuperados em operação após roubo. Tiago Brenan consegue habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo. E o Vivax News está no ar. A alíquota de pneus. O possível aumento da alíquota do imposto de importação de pneus, de cargas e passeios pode gerar um aumento na inflação e no custo do frete. De acordo com o estudo da Associação Nacional de Fabricantes de Pneus, feito pela Consultoria Guimarães, o governo cogita elevar as alíquotas de 16% para 35% no próximo mês. E segundo as projeções, isso deve elevar os preços de pneus de passeio em 16% e de 25% nos pneus de carga. No primeiro caso, a pressão inflacionária ficará entre 0,1% e 0,2%, e no segundo, entre 0,15% e 25%. No entanto, a alta sobre os pneus de carga terão impacto no transporte rodoviário. Empresas de transporte terão aumento de 16% nos custos operacionais, que representam 18% de seus custos totais. A expectativa é de que esses aumentos também sejam repassados para os produtos transportados. Agora, convidamos o Dr. Luciano Pérez para comentar sobre este possível aumento. Boa noite, Andréa. E vamos falar hoje a respeito dessa perspectiva do aumento das alíquotas na importação dos pneus, seja para carga, seja para pneus de passeio. O grande fato é que nós temos duas visões aqui muito particulares. Uma delas é, de repente, fazer com que o mercado de pneu nacional fique mais competitivo, mas nós não podemos deixar de considerar que uma grande fatia do mercado, até porque os pneus importados são mais baratos do que os nacionais, eles estão hoje nas rodas dos carros e dos caminhões. O reflexo desse aumento de alíquotas, além de aumentar o preço dos pneus, vai fazer com que muitos dos produtos que sejam transportados pelos caminhões nas estradas do Brasil afora possam sofrer aumento, e isso pode dar um reflexo de aumento inflacionário e, é claro, uma diminuição do poder aquisitivo de toda a população. Quando estamos numa época em discussão de reforma tributária, nós precisamos pensar em diminuição de impostos e não em aumento. Fica a dica, o grande fato é que realmente o Brasil, para se colocar nos trilhos, tem que diminuir a carga tributária. É claro que nós sabemos que existe um custo operacional no Brasil bastante elevado, mas o governo federal tem que olhar para todos os custos operacionais existentes a esse
vou colocar mais ou menos assim, a esse castelo branco que é manter a máquina pública brasileira com uma diminuição de gastos públicos para que realmente nós consigamos ter mais dinheiro, mais capacidade de pagamento da população e assim um crescimento cada vez maior do Brasil, que deve estar sempre entre os maiores protagonistas mundiais, afinal de contas, nós somos uma das 10 maiores economias do mundo. Continue agora com o Vivax News, com as notícias da Isabela Zanoni. Obrigada por trazer mais informações e explicações sobre esses aumentos, doutor. Agora nós vamos falar um pouco sobre a PEC da anistia no Senado. Além do PSOL e do Partido Novo, outros parlamentares votaram contra suas legendas na PEC da anistia, aprovada nesta quinta-feira. Bolsonaristas do projeto de lei, com 46 votos a favor e 30 votos contra na primeira votação, apresentaram maior dissidência. Eduardo Bolsonaro, do PL, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, votou a favor da medida que concede auto-perdão a partidos e corta a verba eleitoral de negros, entre outras medidas favoráveis a elites políticas. A PEC foi aprovada pela Câmara em primeiro turno, por 344 votos a 89, com apoio do PT de Lula e do PL de Bolsonaro. No PT, a dissidência foi menor, com 56 votos a favor da PEC no primeiro turno, incluindo o presidente da sigla, Gleisi Hoffmann, defensora pública da medida. Apenas 4 no PT foram contrários. Agora, precisa ser aprovada pelo Senado e, sendo uma emenda constitucional, se aprovada, é promulgada diretamente, sem a necessidade de veto ou sanção presidencial. Um dos objetivos da PEC é derrubar a decisão do STF que obriga partidos a distribuir verba de campanha proporcionalmente a candidatos brancos e negros. Fundo de Investimentos na USP. Stélio Marras, antropólogo e professor da USP, fez uma doação histórica ao fundo patrimonial da universidade. Ao doar um prédio avaliado em 25 milhões, localizado em Poços de Caldas, em Minas Gerais, recebido de familiares. Essa foi a maior doação já recebida pelo fundo, que ele especificou que deve ser integralmente utilizado para conceber bolsas a estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica e fez um apelo à elite brasileira por maior solidariedade. A generosidade de Marras inspirou outros herdeiros, conforme diz Antônio Figueira, diretor do fundo, resultando em 3 novas propostas de doação na última semana. Um número significativo para este período. O Fundo Patrimonial da USP, criado em 2021 e atualmente com 59 milhões em caixa, completa as finanças da universidade, apoiando projetos nas áreas de ensino, ciência, cultura, inclusão social, saúde e sustentabilidade ambiental, através de subfundos específicos. O primeiro subfundo criado, o USP Diversa, recebeu a doação milionária de Marras em 2022, destinando todos os recursos à Pró-Reitoria de Inclusão. Este departamento é responsável por fornecer bolsas de permanência a estudantes provenientes de escolas públicas e pertencentes ao grupo PPI, pretos, pardos e indígenas, ajudando a combater a evasão estudantil. Dos mais de 60 mil alunos de graduação na USP, quase 17 mil solicitaram auxílio financeiro no último ano, com a maioria ingressando através de cotas. Apesar dos esforços do USP Diversa, que oferece auxílio mensal para a permanência, a necessidade de apoio financeiro adicional
continua evidente para garantir a continuidade dos estudos para todos os alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Falando sobre o caso Abrim, o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, do PSD, afirmou que o uso do aparato estatal para espionar e perseguir parlamentares é ato criminoso que fragiliza não somente a instituição, mas a democracia e a soberania do país. Parlamentares que teriam sido espionados durante o governo de Jair Bolsonaro compararam a chamada ABIN paralela à polícia secreta nazista Gestapo e a práticas ditatoriais diante das novas informações da Polícia Federal. A lista de autoridades monitoradas ilegalmente pela ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, segundo a Polícia Federal, inclui deputados e senadores, ministros do Supremo Tribunal Federal e jornalistas, além de pessoas ligadas às autoridades, como assessores. O líder do governo Lula no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, que foi vice-presidente da CPI da Covid em 2021, afirmou a jornalistas que a investigação mostra uma sintonia fina da estrutura, encontrada com o Gabinete do Ódio, que buscava descredibilizar desafetos na gestão Bolsonaro. Agora, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco temos o Giro Cultural. Tem uma experiência que eu gostaria muito de compartilhar com você aqui. Foi uma experiência que deu uma virada na minha vida. Aliás, mais uma virada. Mas essa foi algo bem diferente. Foram 180 graus de guinada na minha cabeça. Sabe o que foi? Eu fiz uma imersão no famoso Vale do Silício em 2018. Bom, você deve estar pensando assim, e daí, né? O que isso tem a ver com viradas, com coisas que possam ter influenciado o desenvolver do meu livro Domador de Rinocerontes? E até de um jogo chamado Domitor, que eu ainda vou contar para vocês sobre ele aqui. Bom, o que aconteceu? Eu estava vivendo um momento muito peculiar na minha vida pessoal, na minha vida de empreendedora. Foi um momento muito difícil e eu fiquei meio que perdida. E as pessoas sempre diziam e dizem até hoje que eu sou uma pessoa meio louca, meio fora da casinha, que eu mudo demais, que me chamava de volúvel, que eu não vou até o final das coisas. E eu dizia que isso nunca me incomodava. E eu acreditava realmente nisso. Só que quando aconteceu essa minha primeira derrota, que foi a primeira derrota que eu tive na minha vida profissional, isso mexeu comigo. E quando eu fui fazer essa imersão no Vale do Silício, eu fui em busca de novidades, porque eu já comentei aqui com vocês que é algo que brilha meus olhos e é algo que me faz sentir viva. É todas as vezes que eu aprendo coisas diferentes. Então, eu fui para lá. E o Vale do Silício nada mais é do que um local na Califórnia e que a gente acha que é simplesmente uma área geográfica, mas não é. É uma área de mudança total de mentalidade, de virada absurda na sua cabeça. E mais do que a virada absurda que eu tive com tudo que eu vi lá, com tudo que vocês possam imaginar de novidade, que até hoje tem pessoas que nem sabem, eu vi isso há 6 anos atrás, teve um ponto que foi crucial para mim. Lá eu entendi que eu não era uma pessoa errada. Lá eu entendi que eu não era uma louca, que eu não era uma fora da casinha, né? Lá eu entendi que eu podia ser chamada de visionária, que eu era uma pessoa diferente, mas que tinha muito valor a minha forma de pensar. E sabe por que eu descobri isso? Porque eu encontrei o meu grupo. As pessoas que foram para lá pensavam como eu. E isso fez toda a diferença na minha vida. E eu entendi uma coisa também que eu quero deixar aqui para vocês. A gente sabe muito bem reconhecer os nossos sentimentos quando a gente está falando de alegrias, de tristezas. Eu estou deprimido, eu estou feliz, eu estou assim. Mas a gente não reconhece uma das sensações que eu acho mais debilitantes e mais paralisantes que podem existir na nossa vida, que é a gente se sentir inadequado. Guardem isso. A gente não consegue falar isso porque nós não somos acostumados a encarar isso
como sensação, como sentimento, como emoção. Mas se sentir inadequado, se sentir mal no lugar, se sentir que não pertence àquele lugar ou àquele grupo, àquela família, é muito doloroso. E basta você entender isso e encontrar a sua tribo. Mas antes de encontrar a sua tribo, você precisa se fortalecer. Você precisa entender que você tem que domar a você mesmo. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, eu quero convidar você para todas as terças-feiras nós participarmos juntos aqui na Vivax TV da missa e novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, transmitida do nosso santuário Nossa Senhora de Fátima, no Estreito, em Florianópolis. Convide, divulgue para seus amigos, familiares, para que eles possam estar junto conosco e formarmos essa grande corrente de oração. Todas as terças-feiras, às 20 horas, aqui na Vivax TV, missa e novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Estamos de volta com o Vivax News e vamos fazer agora um rápido giro cultural, começando com os editais para a cultura pop. O governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa, abriu as inscrições para as linhas de editais do Fomento Cult SP, destinados à cultura pop no estado. Com investimento de 9,5 milhões de reais, e elas podem ser feitas até o dia 9 de agosto. Serão 80 projetos selecionados em 4 linhas de editais, que estão divididas em cosplay, iniciante e avançado, conteúdos de realidade, que englobam realidade aumentada, realidade virtual, VR 360, e realidade mista, desenvolvimento de jogos, além da realização e publicação de história em quadrinhos inéditas. No edital de cosplay, na modalidade iniciante, serão 10 projetos selecionados, com o valor de R$30 mil para cada. Já a modalidade avançada destinará R$50 mil para cada um dos 10 projetos. Para os conteúdos de realidades, também serão 10 projetos de cada um dos 3 módulos, sendo que o investimento para cada projeto selecionado será de R$75 mil para a realidade aumentada, R$100 mil para a VR 360 e R$200 mil para a realidade mista. Por fim, desenvolvimento de jogos, também com seleção de 10 projetos, terá R$300 mil cada. E a realização e publicação de HQ inédito com 20 projetos a serem selecionados terá o valor cada um de cerca de R$100 mil. As inscrições, gente, são gratuitas e devem ser feitas pelo site fomento.sp.gov.br. Agora, vamos falar de cinema? O Poço 2, filme de ficção e terror, produzido pela plataforma de streaming Netflix, ganhou seu primeiro trailer e uma data de estreia na última quinta-feira. O primeiro longa, lançado lá em 2019, um pouquinho antes da pandemia, foi um sucesso entre o público. No trailer, novos personagens lutam para sobreviver em meio a um regime de escassez de comida. A sequência do filme foi confirmada em maio do ano passado, quando o streaming revelou que o primeiro lançamento se consagrou como o filme espanhol mais popular da história da Netflix. Legal, né? Eu tenho certeza que você aí assistiu. No primeiro, O Poço, o telespectador acompanha o que acontece em uma prisão vertical, que possui 2 pessoas por nível. No meio do local, há uma plataforma de alimentos que muda de andar a cada 2 minutos, criando uma rivalidade entre os prisioneiros que precisam se alimentar. Quem está nos andares mais altos acaba tendo mais fartura, enquanto quem está nos últimos precisa se contentar com migalhas. Assim como o primeiro, o Poço 2 será dirigido com o mesmo talento do diretor do primeiro filme.
Agora, uma novidade que todo mundo estava esperando ansiosamente. A HBO confirmou a nova temporada de Euforia. Após atrasos e mudanças, a terceira temporada de Euforia vai finalmente sair do papel. A HBO confirmou que as gravações começam em janeiro de 2025, ainda sem uma previsão de estreia. A informação foi confirmada nas redes sociais, em post com Zendaya como a protagonista Rue. Os trabalhos retornam exatos 3 anos após a exibição da segunda e mais recente temporada, no início de 2022. Atualmente, todos os episódios de Euforia que foram lançados até agora estão disponíveis na Max. Voltamos com as matérias do Vivax News. Indústria no Rio Grande do Sul. A General Motors anunciou que vai investir 1 bilhão e 200 milhões de reais em seu complexo industrial em Gravataí, localizado no Rio Grande do Sul, onde produz os modelos Onix e o Onix Plus, como parte de um pacote de recursos de 7 bilhões a serem aportados no Brasil até 2028. O investimento será destinado à produção de um novo veículo Chevrolet em um segmento ainda não explorado pela marca no país, que será lançado no Brasil em 2026, para ampliar a linha de compactos da Chevrolet, segundo informou a montadora em comunicado. De acordo com o presidente da General Motors, a escolha de Gravataí é estratégica por ser uma fábrica preparada para a produção em alto volume e reforça o compromisso com o Estado no Rio Grande do Sul. O anúncio marca a primeira fase do novo ciclo de investimentos da montadora no Brasil para 2024 a 2028. Divulgado em janeiro, que incluirá a renovação de linha de veículos, desenvolvimento de tecnologias e criação de novos negócios. Vamos falar sobre estímulos para exportação. O volume de crédito aprovado de uma linha do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que financia exportações de bens de empresas nacionais, cresceu 135% no primeiro semestre, de acordo com a instituição de fomento. De janeiro a junho de 2024, o banco diz que aprovou 5,4 bilhões de reais em 68 operações na modalidade em questão, chamada de BNDES Exim Pré-Embarque. No primeiro semestre de 2023, o montante havia sido de 2,3 bilhões de reais em 58 operações. No fluxo de empréstimos da instituição, a aprovação é a etapa anterior ao desembolso dos recursos, que cresceu 31% para a linha destinada a exportações. No primeiro semestre de 2024, o banco desembolsou 3 bilhões de reais para a modalidade, ante 2,3 bilhões de igual período do ano passado. Os recursos da linha de crédito são recebidos pelo cliente no Brasil, vinculados ao compromisso de comprovar a exportação dos produtos posteriormente. Segundo o banco, a quitação dos financiamentos é feita com o agente financeiro que repassa o dinheiro ou com o próprio BNDES. Ainda de acordo com a instituição, a aprovação de crédito para as exportações de micro, pequena e médias empresas somou 56 milhões de reais no primeiro semestre de 2024. A alta foi de 483% ante igual período de 2023. Considerando as grandes empresas, o montante de aprovações alcançou 5,3 bilhões, um crescimento de 134% na mesma base de comparação. O programa de estímulos para as fábricas conta com a participação do banco. A iniciativa foi recebida com críticas por uma ala de analistas que enxerga uma espécie de reciclagem de ideias antigas de gestões petistas. Eu vou convidar agora o Dr. Luciano Pérez para comentar sobre a aprovação do aporte.
Boa noite, Isa. Tudo bem? Vamos falar agora a respeito desse número recorde de valores que foram liberados pelo BNDES com o objetivo único de aumentar as exportações. São dinheiros destinados, valores carimbados. Existe aí vários economistas criticando, outros elogiando as iniciativas. O grande fato é que nós precisamos sempre ter a noção de que quanto mais os produtos circularem no mercado nacional com preços competitivos, sejam eles importados, sejam eles de fabricação nacional, nós teremos sim um aumento da economia e, quem sabe, uma competitividade no que se refere a uma baixa de preços, porque é a velha história do livre comércio. Quanto mais competição, mais nós temos o poder de barganha, mais nós temos um reflexo positivo ao bolso das instituições, ao bolso de todos os consumidores. O grande fato é que nós temos que tomar um determinado cuidado, porque por mais que seja um dinheiro subsidiado, vindo do BNDES, nós sabemos que mesmo com dinheiro subsidiado, os juros ainda direto ao consumidor são bastante altos, nas mais diversas modalidades. Então, antes de pegar qualquer empréstimo, faça conta, verifique a capacidade de pagamento, não conte com a certeza da venda dos produtos, mesmo que esses empréstimos eles tenham um lapso temporal de carência. Fica a dica, quanto mais dinheiro circulando, melhor. Agora, é claro, precisamos olhar para uma diminuição da taxa básica de juros, que hoje está em 10,5 pontos percentuais, para que ela caia a patamares e, na mesma proporção, exista uma redução dos juros diretos ao consumidor nas mais diversas modalidades, para que realmente as empresas brasileiras, tanto de fabricação própria nacional, quanto as que exportam e as que importam, possam ter um poder competitivo dentro de cada um dos mercados, com o mercado mundial, com todas as empresas do mesmo ramo, mundo afora. Retornamos com o Vivax News, com as notícias da Andréa Volpato. Agora, vamos falar sobre a União Europeia. A Comissão da Europa acusou a rede social X, antigo Twitter, a violar as regras europeias de conteúdo online. De acordo com o anúncio, a empresa de Elon Musk pode ser multada a ser solicitada uma série de mudanças que podem alterar a forma como a companhia opera. O órgão executivo da União Europeia afirmou que as contas verificadas que apresentam uma marca de verificação azul não correspondem às práticas das indústrias e afetam negativamente a capacidade dos usuários de tomar decisões livres e informadas sobre a autenticidade das contas com as quais interagem. O questionamento sobre, após o X passar a cobrar para um usuário que tem o perfil identificado como verificado, a cobrança foi estabelecida após o bilionário Elon Musk adquirir a rede social. De acordo com a comissão, qualquer pessoa pode se inscrever para obter esse status verificado. Isso afeta negativamente a capacidade dos usuários de tomar decisões livres e informadas sobre a autenticidade das suas contas e do conteúdo com o qual interagem. O X também não cumpriu a exigência da lei dos serviços digitais, de que as empresas forneçam um depósito de anúncios acessível e confiável, segundo a sua comissão. A rede social de Musk ainda foi acusada de bloquear o acesso de pesquisadores aos seus dados públicos. A empresa, que terá vários meses para responder às acusações, poderá enfrentar uma multa de até 6% do seu volume de negócios global, se for considerada a culpa de violação. Agora vamos para um rápido intervalo e já estamos de volta. Olha que novidade maravilhosa! Você sabia que a Rede Vivax está com a Roku Box?
A Rokubox é um dispositivo que transforma a sua TV em TV Smart de verdade. Vá na sua loja no aplicativo e procure por Vivax. Baixe e você terá acesso a toda a nossa programação. O Cine Retrô, o meu programa Revisitando com Elias Jó, dos outros nossos colegas, tem muita coisa, uma infinidade de coisa maravilhosa. Não deixe de pôr esse dispositivo, acessar Rede Vivax e assistir nossa programação Rede Vivax, cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o Vivax News e vamos falar um pouco sobre a moeda americana. O dólar abriu em leve queda na última sexta-feira, acompanhando o recuo da moeda ante outras divisas de exportações de commodities e emergentes no exterior. Os investidores aguardam os dados de inflação ao produtor nos Estados Unidos e a participação do ministro da Fazenda Fernando Haddad em um evento em São Paulo. Durante a manhã, o dólar caiu 0,22% e estava cotado a R$ 5,43. Na última quinta-feira, o dólar chegou a abrir em queda e foi cotado a R$ 5,37 na mínima do dia, mas apagou as perdas e passou a operar em alta durante a tarde. Fechou com avanço de 0,52% a R$ 5,44, com profissionais citando certo esgotamento da queda mais recente das cotações e alguns efeitos técnicos sobre o real do forte avanço do INDE no exterior. Nos Estados Unidos, os novos números de inflação melhoraram as projeções para a queda de juros no país. Já a Bolsa registrou seu nono pregão seguido de alta, subindo 0,84% e terminando o dia aos 128.293 pontos. Novos dados mostrando desaceleração da inflação nos Estados Unidos e a regulamentação de reforma tributária no Brasil foram os principais eventos acompanhados pelo mercado. Nos Estados Unidos, o Departamento de Trabalho divulgou que o índice de inflação CPI, que é o índice de preço ao consumidor na sigla em inglês, desacelerou para 3% em junho, abaixo das previsões de 3,1% compiladas pela Bloomberg em maio. O índice havia ficado em 3,3%. Para falar sobre o dólar, convido novamente o nosso especialista, Dr. Luciano Pérez. Isa, nos últimos dias nós vemos falando muito a respeito do dólar, que nós tivemos aí um avanço na cotação do dólar e uma diminuição do poder aquisitivo do real, que se desvalorizou em virtude desse avanço. Nos últimos dias, na última sexta-feira, houve uma queda, mesmo que pequena, do dólar, e o anúncio no mercado nacional a respeito dos avanços da reforma tributária tiveram um aspecto bastante positivo. A Bolsa de Valores, ela terminou em alta. Então, a verdade é a seguinte: o mercado, quando começa a adequar uma certa estabilidade, com uma pequena valorização do real em frente a uma desvalorização do dólar, e, é claro, uma possibilidade de termos uma reforma tributária com tributos justos e, é claro, aumentando a capacidade de competitividade das empresas brasileiras, trazem um cenário bastante positivo para o mercado brasileiro. A Bolsa de Valores teve um pequeno acréscimo, agradecem todos os investidores, e é isso que nós precisamos ver no mercado nacional. Todos trabalhando juntos em prol do crescimento sustentável do Brasil. Afinal de contas, o nosso lugar é entre os protagonistas do mundo nas nações mais desenvolvidas. Continuamos com o Vivax News, agora com as notícias da Andréa Volpato. Entraremos agora no tema de segurança pública. Menos da metade dos celulares roubados e que são recuperados pela polícia na cidade de São Paulo são devolvidos aos seus donos. Segundo dados da gestão Tarcísio de Freitas, dos republicanos, que, entre outras razões, culpou as vítimas pelo baixo número. De janeiro a maio, foram apreendidos 2.509 telefones furtados ou roubados na capital paulista, mas apenas 1.025 retornaram para os bolsos dos proprietários, o que representa 41%. A quantidade é inferior
aos 46% registrados no mesmo período do ano anterior na cidade, segundo a Secretaria da Segurança Pública. Para comparação, nos primeiros 5 meses de 2024, 58 mil aparelhos foram roubados na cidade, uma diminuição de 24% em relação a 2023. O número de aparelhos recuperados são da Operação Mobile, criada pelo governo estadual para combater o roubo de celulares. Por isso, ela concentra as devoluções. A secretaria afirma que é possível que alguns telefones sejam entregues aos seus donos pela polícia sem ser pela parte da operação, mas não há dados disponíveis sobre eles. Atualizações sobre o caso Thiago Brenan. O empresário conseguiu um habeas corpus nesta quinta-feira, 11 de julho, junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, no caso de agressão contra uma mulher em uma academia na capital paulista. Ele, no entanto, permanecerá preso na penitenciária 2 de Tremembé por ter sido condenado em outras 2 ações criminais. As penas somadas giram em torno de 20 anos de reclusão. Brenan está preso desde abril de 2023 e, em junho desse ano, deixou o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, em São Paulo, e foi transferido para o interior paulista. A decisão da 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça ocorre um dia depois da confirmação da condenação de primeira instância contra Brenan a 1 ano e 8 meses de reclusão por lesão corporal contra a mulher agredida na academia. A defesa de Brenan apontou cerceamento de defesa por não conseguir uma decisão favorável para a realização de nova perícia nos vídeos. O Vivax News de hoje fica por aqui. Nós voltamos com mais informações sobre o Brasil e o mundo amanhã, às 1h30 da tarde e às 7 horas da noite. Tenha uma boa noite. Boa noite. Há mais de 50 anos, tradição e qualidade nos definem. Temos como premissa a entrega de projetos personalizados, executados por equipe especializada em todas as etapas, desde o atendimento inicial até o pós-venda. Nós, da Edi Planejados, entregamos mais do que móveis de qualidade. Realizamos sonhos, pensamos em cada detalhe e estamos presentes na história de vida dos nossos clientes. Tudo isso para participar e completar a sua vida no seu lar. Edi Planejados, mais do que móveis de qualidade. A sua história em cada detalhe. São Paulo, o coração pulsante da economia brasileira e lar da Vivax Garantidora, a única cotista de um fundo de 500 milhões de reais, dedicada a trazer tranquilidade ao cenário de garantias financeiras. Oferecemos a nossa Carta Fiança, um instrumento permitido e reconhecido pela legislação brasileira com valor de mercado. Garantias robustas, válidas até mesmo em processos judiciais, superadas apenas por dinheiro em espécie e títulos da dívida pública. Como especialistas em emissão de garantias, registramos nossas operações em âmbito de fundo e temos grande êxito em processos judicializados e licitações. Garantias judiciais, de execução,
crédito, licitante, retenção de pagamentos, adiantamento de pagamento, garantia aduaneira e manutenção corretiva. Estamos presentes em todas as formas de contratos que exigem garantias. Nossa missão? Permitir que você conduza os seus negócios e disputas judiciais com total tranquilidade. Vivax Garantidora, o seu respaldo jurídico em um mundo em movimento. Tem acesso ao melhor da programação da Rede Vivax na palma da sua mão. Basta você ir na sua loja virtual, pode ser Android ou iOS, não importa, e baixar esse dispositivo, esse aplicativo que você tem toda a programação para você, para sua família, e não só o meu programa, tá, gente, revisitando, mas eu gostaria que você também assistisse, como toda a programação, os desenhos, o Cine Retrô, tem tanta coisa bacana na palma da sua mão. Rede Vivax, a TV que cabe no seu bolso.